Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, você nos vê pelas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. Vai o número do WhatsApp, 97335-0038, 97335-0038, e nas redes sociais, não se esqueça, marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, pessoal, quinta-feira é de praxe, a nossa parceria no Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então, vamos escalar aqui os nossos entrevistados de hoje, colocar em campo o nosso time para análise e debate dos assuntos. Primeiramente, a doutora Alexandra Boylen, ela é promotora de justiça no estado de Alagoas, associada do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutora Alexandra, promotora, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui outra vez, sempre muito bom, né, estar podendo discutir os assuntos atuais. Prazer. Muito obrigado pela presença, promotora. Também conosco o médico, ex-vereador paulistano, doutor Gilberto Natalini. Tudo bem, Natalini? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro, boa tarde à ilustre banca que vai participar hoje, boa tarde aos ouvintes do programa, agradeço muito o convite de estar com vocês aqui de novo, novamente. Obrigado. Obrigado pela presença, doutor Gilberto Natalini. Também conosco a doutora Lígia Maura Costa, advogada. Ela é professora na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e é coordenadora do FGV Ethics. Tudo bem, doutora Lígia? Tudo bem, Mauro, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes. Obrigado pela presença, doutora Lígia. E fechando aqui o nosso time, o doutor Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Gouveia, seja bem-vindo, você está bem? Como é que estão as coisas? Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos aqui por compartilhar esse espaço tão nobre. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto, 12:04, no programa Gente do MPD que Fala. O Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo em 2020. Com a queda de 4,1% do PIB no ano passado, o país desceu agora da nona colocação para a 12ª, sendo ultrapassado pelo Canadá, pela Coreia do Sul e também pela Rússia. De acordo com a consultoria Austin Rating, que é a agência de classificação de risco, a economia brasileira teve o 21º pior resultado em termos de variação do PIB em 2020. O auxílio emergencial no valor de R$ 600 nos primeiros meses da pandemia ajudou a diminuir os impactos da crise sanitária, já que o FMI chegou a estimar queda de 9% no PIB do país em 2020. Promotora, eu começo com você essa questão. Vamos colocar aqui o seguinte: todo mundo viu o presidente Bolsonaro puxando um dado positivo ontem, nessa questão toda, dizendo que o PIB brasileiro foi um dos que menos caíram no mundo. De fato, sim, é um dado positivo, mas o número realmente não é bom. Veio até melhor do que era esperado pelo Ministério da Economia, 4,5%, melhor do que o próprio Banco Central esperava também, 4,4%. A gente tem que levar em consideração o daqui para frente, como é que isso vai se refletir, o índice de desenvolvimento humano, como é que isso também vai se comportar daqui em diante, né? Bom, primeiro, assim, peço já licença e desculpa aos economistas, né, porque que são os especialistas no tema. Mas, assim, já havia uma tendência de queda, a verdade é essa, né, principalmente no setor de indústria e tal. Então, a gente já entrou no ano de 2019 em queda, né, antes da pandemia em si, né, e o período de maior queda foi o primeiro trimestre. Então, a gente não pode simplesmente sacudir a responsabilidade da queda na pandemia. Outra questão que eu acho que é relevante a quantidade de recurso orçamentário que não foi executado, mesmo na saúde, né?
que poderia ter também incrementado, né, o tempo que se levou para discutir o auxílio emergencial, o tempo que se levou para implementar o auxílio emergencial. E aí, quando você pede para a gente fazer uma análise de futuro, imagina agora que a gente fala de R$250, né? A gente não foi capaz de gerir adequadamente, porque o TCU identificou um gasto muito grande em fraude, né? Foi tão discutido e tão mal executado assim a implementação do auxílio. E a previsão desse ano com valor muito menor e sem ninguém fazer uma autocrítica, uma correção dos rumos que trouxeram os desvios, né? E não se fala também nesses orçamentos de políticas públicas básicas que não foram executadas, né? Não se planejou uma ampliação da informatização nas escolas, por exemplo, né, que permitisse seguir online ou uma inclusão digital, não se mudou do ponto de vista de crescimento e investimento para se adequar, que é o importante, ao momento que o mundo está vivendo. Então, não houve um planejamento de adequação, a meu ver, né, do recurso público, que é mais fácil, vamos dizer assim, e mais imediato, para que pudesse ter uma geração de renda e pudesse movimentar a economia de melhor forma nesse ano. Doutora Lígia, é importante que o governo tenha aí no horizonte o seguinte ponto. A gente teve aí o auxílio emergencial durante alguns meses no valor de R$600, agora pode ser que fique em 250 ou até menos, mas o governo não pode acreditar que o auxílio emergencial será a ferramenta que vai segurar o PIB durante 2021, porque a situação já neste primeiro trimestre já vai apontar aí uma queda de PIB já logo de cara, né? Então, o governo tem muitas lições de casa a serem feitas para não cair numa armadilha e achar que, dando o auxílio emergencial, as coisas se resolverão lá na frente em termos de PIB, não? É a menor dúvida, o auxílio emergencial, como diz o próprio nome, seria uma emergência, nada mais do que isso. E, sem dúvida, ele é fundamental hoje, porque nós estamos numa pandemia, nós não temos um horizonte nessa pandemia, nós não temos vacina, isso é fundamental. A economia só vai, de fato, retomar, não só no Brasil, mas no mundo todo, quando nós tivermos um número mínimo de pessoas vacinadas, que vão voltar, de fato, a consumir e ter uma economia mais pujante. E, no caso do Brasil, como nós não temos vacina, então a situação fica ainda mais complicada, porque você não tem um horizonte de como é que você vai, de fato, retomar a economia e quando é que você vai, de fato, retomar a economia. Então, isso é muito, muito difícil. É fato que o agribusiness tem sustentado o Brasil, mas, quer dizer, nós voltamos a 500 anos atrás, nós continuamos exportadores de matérias primárias. Quer dizer, eu acho fundamental o agribusiness do país, sem dúvida, mas a gente não pode, né, continuar tendo apenas o agribusiness como sustentador de toda a economia do país. Muito pelo contrário. Então, eu acho que o que é mais complicado é que nós não temos uma perspectiva do que será feito. Né? Nós não temos um planejamento do que vai ser feito. E nem sequer temos um planejamento das reformas, que eu acho que é muito importante. Só as reformas poderão, de fato, colocar o país de volta ao crescimento ao lado das vacinas. Esse é o meu entendimento. E, de fato, foi o agronegócio que segurou, né? Poderia ter sido um tombo maior, e o setor de serviços realmente foi o mais complicado aí nesse período, né? Sim, porque as coisas tiveram que fechar, né? Então não tinha muita possibilidade. Entretanto, né, as coisas fecharem é um problema que o mundo inteiro fechou. O grande problema é que nós não temos vacina para retomar, né? E aí não adianta forçar, vamos deixar aberto. Não adianta deixar aberto, a população tem medo. Morreram mais de 1.800 pessoas ontem. Quer dizer, quem vai querer, vai num restaurante tranquilo com muita gente, para quê? Só um jovem que não tem muita noção, que não vê a hora, ou seja, quem tem um pouco mais de idade vai falar de forma nenhuma, eu tenho medo. Né? Quem não tem medo de morrer? Doutor Gilberto Natalini, sua observação como médico, como destacou a doutora Lígia, o caminho não tem outro senão a vacina. Tem que investir e
a retomada da economia vai depender da proteção da saúde, não tenha dúvida disso. Já que o nosso povo resolveu desafiar o vírus, uma parte importante do povo, principalmente os jovens, mas não só os jovens, ou por necessidade pessoal de trabalhar, de ganhar o arroz e o feijão do almoço, ou por ignorância, ou por irresponsabilidade, o nosso povo, uma parte do povo, resolveu desafiar o vírus. E o vírus está dando resposta à altura. Ele não gosta de ser desafiado, ele é perigosíssimo. A tábua de salvação nossa seria o isolamento social, é a mesma coisa, a higiene pessoal e a vacina. E aí o Brasil é lanterninha na questão da vacina. O governo brasileiro é contra a vacina. O governo brasileiro é negacionista, é irresponsável. É um governo que não controla a saúde da população em plena pandemia. A economia, ela já vinha com problema já há vários anos, já há uns 5, 6 anos que a economia vinha decaindo. Mas agora, com a pandemia, e além da pandemia, essa falta de rumo no Ministério da Economia, no próprio Congresso, essa confusão toda, essa falta de pauta, né, de prioridade concreta. O governo jogou as prioridades dele, tinha 30 e tantas prioridades, ele não tem prioridade. Então, eu acho que nós vamos passar um momento difícil, tem que forçar a barra para a vacina, viu, Mauro? Nós temos que gritar vacina, 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 sair na porta gritando, para poder o governo correr, porque eles querem trazer as vacinas para setembro. Setembro passou o ano, quer dizer, não tem cabimento isso, entendeu? Então, eu estou muito preocupado como médico e como cidadão com a condução do país, tanto na economia como na doença. Gouveia, aí a notícia de ontem de que o Brasil vai adquirir as vacinas da Janssen e também da Pfizer, a gente deve acreditar que vai dar tudo certo? E outra, não vai chegar agora também, tem alguns meses aí pela frente, né? Mauro, eu acho que a sua pergunta ela traz vários pontos. De fato, a gente não vai conseguir voltar, se é que a gente vai voltar um dia ao normal, aquele normal, mas o fato é que as vacinas são essenciais. O governo tem um papel importantíssimo através do PNI, o Programa Nacional de Imunização, deveria ter se planejado melhor lá atrás, isso sem sombra de dúvida, ele está correndo atrás do prejuízo agora. A aquisição, ou pelo menos a informação sobre a tentativa de aquisição dessas novas vacinas, como as 2 ontem, e como a própria dispensa de compra, de licitação que já foi feita, tanto para a Covaxin quanto para a Sputnik, que já foram anunciadas, da Covaxin, se eu não me engano, são 20 milhões de doses, elas, obviamente, vêm se somar a um esforço que está sendo feito, sem grandes, novamente, planejamento, organização e algum tipo de alinhamento entre as diferentes esferas, Ministério, Estados e municípios. Está confuso, de fato, né? Agora, o que eu diria é, o esforço é do Ministério, é competência do Ministério, porém, eu acho que a presença da sociedade civil, e aí eu falo como opinião pessoal, ela é importantíssima. Eu entendo que a vacinação por entidades privadas, sejam as clínicas de vacinação, ou mesmo empresas que adquiram para vacinação dos seus próprios empregados e, eventualmente, comunidades onde elas estão localizadas, elas se somariam ao esforço grande feito pelas entidades públicas, pelo governo federal, estados e municípios, acelerando a imunidade de rebanho. Essa é uma das formas. E outra, trazendo também a vacinação para pessoas ativas, que estão expostas. Porque é muito fácil a gente decretar o lockdown no final de semana, mas durante a semana o grosso da população ficou pegando ônibus, metrô. Quer dizer, o vírus não entra no ônibus? Eu não entendo. O vírus não entra no metrô? Não existe risco ali? Existe. E a população que precisa e tem que trabalhar e que não consegue ficar em home office está, na verdade, exposta a essa situação. Então, acho que é necessário uma grande atividade de todos os entes, públicos e privados, no esforço para acelerar ao máximo a vacinação e de forma organizada. O que a gente tem visto aqui em São Paulo, por exemplo, vacina-se com a vacina do Butantan, aí chega na época da segunda dose, no posto de saúde, fala, aqui tem agora não tem a Coronavac, tem a
a da AstraZeneca. Mas pode tomar porque não tem problema. Não foi estudado isso, não foi aprovado pela Anvisa essa vacinação por uma ou por outra. Não é assim. A gente não tem noção. Pode ser que dê certo? Pode. Mas pode ser que não. Tem ocorrido isso, Gouveia? Chegar no posto e não encontrar a vacina que foi usada na primeira dose e só ter a outra e tomar a segunda dose de outra vacina? Existem relatos, Mauro. De novo, eu não tenho comprovação, mas eu tenho ouvido relatos de em que alguns locais existe essa situação. E, de fato, caso de São Paulo, ora se tem Coronavac, ora se tem AstraZeneca. Imagino que isso ocorra em outras localidades também. Então, não é difícil que isso seja, de fato, verídico, mas é o que eu tenho ouvido. E uma situação a ser investigada e analisada, porque não existem estudos a respeito disso, são vacinas com tecnologias diferentes, e a chance de dar errado é muito grande, né? É um risco adicional, né? Agora, o que eu acho que a gente tem que aproveitar um momento desse de crise para tornar, de fato, uma oportunidade. Os meus colegas de bancada trouxeram várias sugestões, mas eu acho que, além das reformas, que são mais do que urgentes, é o momento certo para se discutir isso, tem que se aproveitar para se debater. O caso da telemedicina, por exemplo, que foi empurrada, o vereador o doutor Gilberto pode confirmar isso, empurrada por quantos e quantos anos dentro dos conselhos de medicina, acabou sendo implementada como uma excelente ferramenta. E vai ficar. A questão de digitalização, internet das coisas, é um grande momento para se aproveitar e, de fato, ganhar produtividade com novos modelos de negócios e de organização. Né? Além, obviamente, disso. Muitas situações que não se acreditava que dariam certo e que foram implementadas na marra nesse período e se mostrou a coisa bem resolvida, né? Muito bem, 12h19, você acompanha a edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, gente do MPD que Fala, sempre parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 12h19, portanto, na mesa de som com a gente, na nossa sonoplastia hoje, o Fabiano Souza. Fabiano vai rodar um intervalo rapidinho para a gente volta em 30 segundinhos. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. 12h20, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais um tema aqui para análise dos nossos entrevistados de hoje. Ataques ao sistema eleitoral e à urna eletrônica fazem parte da retórica do presidente Jair Bolsonaro desde a campanha. Na véspera do pleito, em 2018, ele afirmou que só perderia se houvesse fraude. As acusações se mantiveram, mesmo depois de eleito. Em 2020, Bolsonaro disse que teria vencido a eleição ainda no primeiro turno, porém, nunca apresentou nenhuma prova. E, de qualquer forma, de qualquer modo, especialistas defendem que o TSE deveria aumentar a transparência do sistema e melhorar as possibilidades de auditoria das eleições. O problema, dizem eles, é que o debate técnico e sério acaba ofuscado pela desinformação e por mentiras também. Doutora Lígia, primeiramente, a gente já falou aqui a respeito disso por diversas vezes, mas a sua avaliação em relação a essa retórica do presidente Bolsonaro, as consequências sobre o eleitor, sobre o voto, sobre a democracia, quando há um questionamento da lisura do processo eleitoral por parte de alguém, de um presidente que venceu as eleições. Ou seja, ele venceu e, mesmo assim, em algum momento disse que poderia ser diferente, porque houve fraude nisso. Eu acho que o que o presidente diz, a gente já viu há muito pouco tempo atrás nos Estados Unidos. Então, essa retórica presidencial, né, dizendo que a fraude nas eleições, essa insistência, é um dos maiores atentados à democracia moderna que a gente vê nos dias de hoje.
Então, essa repetição de fraude, e sem provas, que isso que é o mais interessante, sem nenhuma prova, é algo que nunca tinha existido antes. E mesmo quando se comprova que, olha, não existe prova, não existe isso que você está dizendo, não se sustenta, a pessoa repete mecanicamente, e o que é pior, há um eleitorado que acredita nessa repetição, mesmo que você não tenha uma única evidência que sustente o que você está dizendo. Então, né, se tivesse fraude, por que ele não trouxe a prova? Por que ele não trouxe evidência? No caso do Trump, que ele alegava fraude também, nenhuma evidência que ele dizia que teria se sustentava. Foi verificado várias vezes e, de fato, o FBI disse não tem essa evidência, isso não existe. Eu acho que isso realmente é muito sério e é muito triste ver países como o Brasil, como os Estados Unidos, tendo os seus presidentes, os Estados Unidos não mais, fazendo esse tipo de ameaça à democracia. A democracia que nós demoramos tanto a conquistar e que agora eu vejo como uma grande ameaça à democracia que foi conquistada depois do nosso período de ditadura. Transparência sempre, não é, doutora Lígia? E quanto mais a gente perseguir a transparência, melhor. Os especialistas, portanto, defendendo que o Tribunal Superior Eleitoral deveria trabalhar mais nisso, né, na transparência do sistema e melhorar as possibilidades de auditoria das eleições. Mas o seu entendimento sobre as nossas urnas eletrônicas, tanto se diz a respeito disso, que as urnas elas trabalham offline, elas não estão ligadas à internet, existe um relatório mostrando que a urna está vazia quando do início do processo, os votos depositados lá também são apontados no final, no encerramento de tudo. O que mais poderia ser feito? O presidente Bolsonaro fala na impressão do voto, não sei se o eleitor poderia levar a impressão embora para casa como uma prova do seu voto. O que poderia ser feito? Só ele dizer isso já é outra ameaça à democracia. É óbvio, né? Quer dizer, nós estamos realmente vivendo num curral, porque se o eleitor, coitadinho, ele tem que imprimir e depois voltar para casa e mostrar para quem que ele votou, nós estamos realmente voltando ao voto de colonialismo. Quer dizer, isso é um absurdo total. Se melhorar o sistema, acho que todo sistema sempre pode ser melhorado. Mas isso não significa voltar a uma urna no papel, que isso não faz o menor sentido, além do que acho que deve existir outras formas de dar mais transparência. Mas a impressão do voto, isso simplesmente não faz o menor sentido. Nós estaríamos, sim, dando privilégio, né, ou dando um posicionamento para o colonialismo que volta ao Brasil, que a pessoa, coitadinha, vai e volta, e aí volta para casa e mostra lá para a pessoa dona do curral eleitoral para quem que votou e se votou corretamente. Quer dizer, o pior do que de tudo e que já se teve neste país, né? Pior do que a época onde os coronéis diziam para quem que era para votar. Isso simplesmente não se pode aceitar. Essa é outra grande ameaça à democracia. Acho que estamos vivendo com várias grandes ameaças às instituições e que isso é muito sério para o país. E eu não sei se a população está tão envolvida na pandemia que não está entendendo todo o contexto do que está sendo dito por várias autoridades no país. Doutora Alexandra, promotora Alexandra, as consequências dessa situação toda sobre a cabeça do eleitor brasileiro, em especial aquele eleitor que não acompanha o processo, que é considerado analfabeto político, enfim, e que não está muito ligado nessas questões. Isso vem mesmo da questão da educação, né? A educação tem perdido a qualidade, é uma tecla que a gente vem batendo, enquanto Ministério Público mesmo, e sociedade civil, e, né, assim, o IPEA tem várias pesquisas que mostram que desenvolvimento de médio e longo prazo só com investimento na educação, a gente está falando aqui de economia, a educação hoje impõe inclusão digital, eu vi o Dr. Carlos Gouveia falando nas soluções, né, de trabalho online, isso, aquilo, outro, a pandemia expôs a situação de exclusão digital da nossa população, né? A população não tem acesso à internet que permita, como a classe média, se manter estudando online. Então, você já vem num processo de desvalorização da educação,
você já vem num processo com redução de orçamento, não é? Porque se eu valorizo uma política, eu invisto na política. Eu invisto na política, e não o contrário, né? Eu reduzir dinheiro, né? De políticas essenciais, é mostrar que essas políticas não são essenciais. Então, a gente vinha num processo de desmerecimento da educação, como do SUS, né? Que vinha também, mas agora não se fala mais, porque a pandemia evidenciou. Mas o principal é o seguinte: a ignorância permite a repetição do discurso acrítico, que foi o que a doutora Lígia falou com muita clareza, né? O sistema eleitoral informatizado brasileiro, ele foi elogiado desde sua implantação. E se não há nada que prove o contrário, o interesse de desfazê-lo, de desmerecê-lo, é um interesse anterior à sua implantação, que era de uma eleição. Aí sim, coberta de fraudes e comprovada. Isso que a proposta de impressão é o que a gente chamava, inclusive, na cédula, porque a eleição de cédula, ela não pode ter cópia no voto. Por quê? Tinha chamado do voto carbono, era justamente para comprovar que eu votei naquela pessoa que me pagou para votar em A, em B ou C. Então, assim, todas as propostas que vêm sendo feitas são para voltar para uma situação que a gente quis evitar ao criar o sistema eleitoral. E a ignorância é o que permite o discurso e a repetição do discurso acrítico. Nataline, com a palavra de quem viveu todos esses anos a política, sendo eleito com a urna eletrônica, né? O que você observa em relação a tudo isso? Quantas eleições você teve na Câmara Municipal de São Paulo eleito com a urna eletrônica? Ô, Mauro, eu participei desde o começo da minha vida de 23 eleições. 8 foram para mim e 15 foi para outros candidatos e cargos majoritários e tal. Das 8 que eu tive para mim, eu perdi 3, as primeiras 3, e ganhei 5. Então, eu não tenho, assim, vamos dizer assim, nenhuma relação de conflito com as urnas eletrônicas. Existe muito diz-que, muito boataria, muita gente que fala, que dá exemplos, isso tem mesmo, né? Agora, o presidente brasileiro, a característica central dele, ele é um falastrão. Ele joga as coisas para ver se cola, né? E ele é um especialista em fazer diversionismo com os problemas. Quando surge um problema grave com ele ou com a família, ele joga uma questão no ar para tentar desviar a atenção e não tem preocupação em provar nada. No dia seguinte, ele se desdiz. Então, se ele desconfia que há uma fraude desse tamanho nas urnas eletrônicas, ele tem que dizer aonde está a fraude e como foi a fraude. Caso contrário, ele vai desmentir todo o processo eleitoral que vem de anos e anos, desde que as urnas foram colocadas para funcionar no Brasil. Então, ou ele diz e traz, está aqui, foi dessa maneira, assim, assim, ou então cala a boca. Como dizia lá o rei da Espanha para o Hugo Chávez, por que não te calas? Porque fala de uma maneira... Lembra que ele falou, por que não te calas, rapaz? O rei falou para o Hugo Chávez. Então, quer dizer, por que não te calas? Ou então traz... Então, eu acho que a gente... Agora, é claro que, tirando essa questão do presidente, que ele é um irresponsável com o que fala e com o que faz, é irresponsável mesmo. Eu falo isso com tristeza. Eu não gostaria que o meu país fosse dirigido por um irresponsável, mas ele é. Nós precisamos realmente que o TSE e os órgãos que coordenam as eleições, o processo eleitoral, dê um passo a mais no controle e na transparência do processo das urnas. Muita gente fala, por que só tem 3 países no mundo que têm urna eletrônica? Eu ouço essa pergunta para todo lado. Por que os Estados Unidos não têm? Por que o outro não tem? Entendeu? Então, é preciso dar um avanço. Tecnicamente, eu, sinceramente, não sei dizer como, mas, como está, deixa muita margem, inclusive, para o Bolsonaro falar essas coisas, quer dizer, atingindo o processo democrático. Isso desmoraliza o processo eleitoral. Isso não é bom, é muito ruim. 12h32, no programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, edição de quinta-feira, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio
da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Gouveia, eu já vou com você aí, deixa eu só dar uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo para o nosso público, para a nossa audiência. Olha, minha gente, a Covid-19, infelizmente, ainda circula pela nossa cidade, mas este ano a gente já consegue ver a luz no fim do túnel, a gente tem tratado aqui, falamos há pouco, e nessa luz dá para ler a palavra, dá para ler a palavrinha vacina. É isso aí, a vacina chegou, a Prefeitura de São Paulo está vacinando a população da cidade, começou pelos profissionais de saúde e agora os idosos, e se a Prefeitura está fazendo a parte dela, a gente não pode se esquecer de fazer a nossa parte. Os cuidados que a gente já vem tomando há quase um ano devem continuar até que todos sejam vacinados. Quais são esses cuidados? Aqueles de sempre, não é, pessoal? Quem precisar sair, nunca se esquecer do uso da máscara, de lavar muito bem as mãos com água e sabão e usar álcool em gel sempre que possível. Fora de casa, manter sempre o distanciamento social, evitar as aglomerações e, além disso, se você tem a possibilidade, se você tem a condição de ficar em casa, faça as suas atividades por aí, continue em casa. A gente já consegue ver, portanto, a luz no fim do túnel, com todo mundo se cuidando e a Prefeitura de São Paulo vacinando, a gente vai deixar essa pandemia lá para trás. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha no programa Gente que Fala. Gouveia, um ano após o Brasil registrar seu primeiro caso de Covid-19, a Prefeitura de São Paulo segue realizando poucos testes em comparação com outras grandes cidades do mundo. O baixo índice de testagem é a principal razão para que 770 mil moradores da capital estejam, neste momento, sendo monitorados como casos suspeitos. São pessoas que recorreram a hospitais e postos de saúde, mas voltaram para casa sem a realização do teste. Ao todo, 19.559 pessoas morreram de Covid-19 até ontem, aqui na capital paulista, mas outros 7.024 óbitos são considerados ainda suspeitos. Bom, Gouveia, os municípios, eles seguem o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que define aquela prioridade da testagem de quem apresenta os sintomas da Covid-19, desde que classificados como casos suspeitos após avaliação médica. Mas o que eu acabei de dizer aqui? 770 mil pessoas, nesse momento, monitoradas como casos suspeitos, voltaram para casa sem testes e deveriam ter sido testadas. Bom, Mauro, a gente tem aqui dois grandes problemas. Um é, de novo, a questão de falta de organização, talvez do ente público, em oferecer os produtos, os testes adequados para o momento adequado. E eu repito que não é por falta de teste. O Ministério da Saúde pretendeu, logo no início da pandemia, comprar e colocar no mercado para todos os estados e municípios 46 milhões de testes. Desses, 23 milhões seriam através de PCR e os outros 23 milhões seriam testes rápidos, a maioria de anticorpo. Isso lá atrás, em março do ano passado. Infelizmente, as compras, algumas foram feitas, nem sempre de forma organizada, então, parcialmente, alguns testes ficaram disponíveis. E até hoje ainda existem, por exemplo, 5 milhões de testes de PCR, que são os testes moleculares, à disposição dos estados, municípios e até, se quiser, laboratórios privados que pudessem, em parceria com o poder público, disponibilizá-los. São os testes, na verdade, da última etapa, que é a etapa de amplificação, e que precisaria de um teste anterior, que é o de extração, que da amostra você extrai o material genético, o RNA, para aí depois poder amplificar. Então, existe um pouco, infelizmente, de falta de planejamento, falta de organização e falta de alinhamento dentro das políticas públicas de saúde. Mas, como eu também falei, não é só isso. Eu acho que a área privada também pode e deve exercer. Então, nesse sentido, hoje a gente já tem ampla oferta de produtos, de testes diferentes para o cidadão, seja pelo Estado, seja pela iniciativa privada. Pela iniciativa privada, aí um grande esforço dos laboratórios e das farmácias. Só para vocês terem ideia, a Abrafarma, que é a associação que reúne as farmácias, as principais redes de drogarias, eles já realizaram no Brasil inteiro, até agora, 2.600.000 testes dentro dos seus ambientes, o que não era possível antes. Então, a Anvisa, consciente disso, fez uma legislação que, inclusive, permitia que as farmácias pudessem executar os testes também de forma complementar.
Isso permitiu que mais de 3.100 farmácias e drogarias fizessem esses 2,6 milhões, atingindo o cidadão que era invisível, Mauro. Gouveia, vamos falar de teste e de vacinação. Qual é a diferença, digamos assim, entre a iniciativa privada poder e dever testar e poder e dever vacinar? A realidade do país ela é bem clara. A gente tem o SUS, que é um excelente programa universal de atendimento e disponibilização de terapias e serviços de saúde, e tem a saúde suplementar, que atende pelo menos 25% dos cidadãos já de forma normal. A gente tem um sistema privado, com hospitais, clínicas, que já está aí. A questão é exatamente possibilitar que tudo isso funcione sem ser uma competição entre os entes, ou seja, eu concordo plenamente com o argumento que a iniciativa privada não deveria, entre aspas, comprar aquele produto que deveria ir para o poder público, pelo contrário, ela tem que se somar aos esforços e trazer aqueles testes ou vacinas, no caso, que não estão disponíveis num primeiro momento para a iniciativa pública. E aí, dessa forma, acelerar, seja a testagem ou seja a vacinação. E é importante só falar uma última coisa, Mauro, que é a questão do teste. O teste ele tem que ser feito mesmo com a vacina disponível. As pessoas estão achando que já começou a vacinação, não preciso mais testar. O teste diagnóstico tem uma função fundamental, que é o de detectar precocemente os casos de pessoas com o vírus e rapidamente dar um alerta para essa pessoa se isolar e, obviamente, fazer o rastreamento dos contatos. Essa é a única forma da gente rapidamente conter a pandemia tal como ela está agora se expandindo, de forma muito rápida. Tá? Então, tem que testar, seja com o teste de PCR ou um teste de antígeno para a primeira fase até os possíveis primeiros 7 ou 8 dias, ou a partir do 8º dia, com um teste de anticorpo que vai indicar se a pessoa já teve um contato prévio ou não. E mesmo depois da vacina, tem um teste neutralizante que ele ainda vai poder dizer a pessoa está, de fato, com anticorpos suficientes para o coronavírus. Doutor Natalini, o seu olhar sobre esse tema, o baixo índice de testagem na cidade de São Paulo, do ponto de vista médico, o senhor é médico, e também do ponto de vista da política mesmo. O senhor hoje não está mais como vereador, mas no ano passado, foi o ano inteiro de pandemia, o senhor estava ainda na Câmara Municipal de São Paulo, e entre as suas atribuições, o trabalho de acompanhar e de fiscalizar o município de São Paulo nas suas ações em relação ao combate ao coronavírus. Olha, Mauro, eu fui presidente do COSENS 2 vezes, Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo. Eu fui presidente do CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E eu fui secretário de Diadema. Então, eu conheço relativamente bem o processo de funcionamento da chamada tripartite, federal, estadual, municipal. O SUS tem uma comissão tripartite que se reúne mensalmente e cada ente federado tem a sua responsabilidade. O governo federal ele tem a obrigação de traçar as grandes políticas públicas, coordenar os entes federados e investir financeiramente para determinado tipo de insumo. A vacina e a testagem sempre foi responsabilidade, sempre, do governo federal. Sempre foi. Eu lembro que quando eu estava no CONASENS, o ministro era o Serra, e ele instituiu a vacinação da gripe. Você está lembrando? Hoje é uma rotina, né? O Brasil é um dos sistemas mais positivos do mundo no seu programa de vacinação. É um case mundial o Brasil, em tudo que é... Né? Nesse caso particular agora da pandemia, o Brasil pisou na bola. Por que o Brasil pisou na bola? Porque o ente federal não cumpriu o seu papel. O Ministério da Saúde não coordena nada. Os governadores toda hora estão se reunindo e tomando atitudes, e o Supremo dando autorização para os governadores fazerem coisas e os prefeitos fazerem coisas que o governo federal não fez.
não adquiriu vacina, não adquiriu, só fala, até agora nada, certo? Que, se não fosse o Butantan, meu irmão, nós estávamos lascados, desculpe o termo. Né? O Butantan é que segurou a rapadura, porque o que veio de importação foi pouco. E a testagem, o Mauro, também é obrigação, a aquisição dos testes é obrigação do Ministério da Saúde. O Ministério chegou na maluquice de estar perdendo 6 milhões de testes. Então, a Prefeitura de São Paulo, tudo que ela fizer pela testagem, agora diz que vai comprar vacina, ela está fazendo além da responsabilidade que o município tem no combate à pandemia. Ela deveria estar recebendo a vacina e a obrigação legal do município é ter a equipe, o Exército, para aplicar a vacina, organizar a aplicação, não a aquisição nem da vacina nem dos testes. Por isso que eu relevo essa questão da pouca testagem em São Paulo, que também é pouca testagem pelo país inteiro. O Brasil praticamente não fez testes, não jogou nisso aí. Faltando 17 minutos para 1, nós vamos para mais um intervalo. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. Agora sim, de volta com o programa Gente que Fala, faltando 16 minutos para 1, edição do programa Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Pessoal, mais um tema por aqui. Em seu parecer sobre o caso do deputado estadual Fernando Cury, filmado tocando na lateral dos seios da deputada Isa Pena, que o acusou de assédio, o relator Emílio de Souza, deputado Emílio de Souza, propôs ontem a suspensão do mandato do colega sem remuneração por 6 meses. Logo na sequência, o deputado Wellington Moura, do Republicanos, pediu vista do caso e a próxima reunião foi marcada para sexta-feira. Na terça-feira, os deputados tentaram, sem sucesso, chegar a um acordo sobre qual seria a punição aplicada a Fernando Cury. A tendência dos deputados era de descartar a cassação e determinar a suspensão temporária do mandato. Promotora Alexandra, a gente está diante aqui de um caso de São Paulo, ocorrido na Assembleia Legislativa de São Paulo, só para o seu posicionamento, uma vez que você é de Alagoas, né? O deputado estadual Fernando Cury sendo acusado de assédio pela deputada do PSOL Isa Pena e essa situação ali sobre o que vai ocorrer com ele. E nessa situação aqui do deputado Emílio de Souza apresentar o relatório propondo a suspensão do mandato do colega por 6 meses sem remuneração, a deputada Isa Pena acusou o golpe institucional em relação a essa situação, uma vez que o deputado Wellington Moura, do Republicanos, pediu o adiamento da votação, pediu vista do relatório, alegando que o deputado tem que ser punido, mas não o gabinete dele, com todos os seus assessores, com todos os seus funcionários. A sua avaliação sobre essa questão e todo esse episódio envolvendo esse assédio aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Primeiro, assim, é bem pertinente, e a gente estava falando nisso, né, na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher. A gente tem um machismo estrutural, né? O que é esse machismo? É um machismo que a gente nasce dentro dele, vive dentro dele, e não percebe que tá dentro dele, né? O nosso olhar aprendido desde cedo, né, que meninas vestem rosa e meninas vestem azul. E aí a gente não percebe que é criado nesse ambiente e não se percebe com um olhar machista. Por que que eu estou dizendo isso? Porque em todas as instituições, né, não é privilégio da Assembleia de São Paulo, em todas as instituições,
porque se nós somos uma sociedade estruturalmente machista, em todos os espaços a gente tem um olhar machista, né? As mulheres, nós somos machistas, né? Nós somos criadas nessa sociedade, e para romper com esses paradigmas não é fácil. Recentemente, teve um julgamento no CNMP de um colega sobre, eu posso falar porque foi público, né? Eu não vou dizer nome e tal, mas para fazer a referência, para trazer o problema para minha casa, de um colega que praticou violência doméstica, e a proposta foi suspensão. Até que uma conselheira disse: como é que pode ficar nos quadros do Ministério Público uma pessoa que tem esse comportamento? E aí eu vou devolver para você a pergunta, com a pergunta da conselheira, eu devolvo para a Assembleia, né, Legislativa de São Paulo. Deve ficar nos quadros da Assembleia uma pessoa com esse comportamento, porque nós somos parte do poder, né? Nós somos formadores de opinião, nós temos que ser exemplo, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Se eu estou querendo eliminar essa prática criminosa, como é que eu vou permitir que essas pessoas continuem nas nossas casas? Doutora Lígia, minha opinião, no Ministério Público, na Assembleia ou em qualquer instituição. Doutora Lígia, a gente tem uma outra questão pela frente aí, por conta do adiamento desse processo, em razão do pedido de vista de um deputado. No dia 15 de março vai acontecer a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. E quando troca a mesa diretora, troca-se tudo. As comissões mudam os seus integrantes, os seus presidentes, e no Conselho de Ética não é diferente. Então, pode ser que não só atrase, como pare tudo por conta da eleição. Enfim, deu um imbróglio agora danado em relação a tudo isso. Acho que o grande problema, né, entre outros, é que nós estamos passando hoje no Brasil uma volta à impunidade generalizada. Impunidade, impunidade, impunidade. Todos, e principalmente os deputados, os vereadores, os senadores, têm dado exemplos de que impunidade é isso que vale hoje em dia, que a regra é essa. E isso está causando e causará ainda mais danos ao país que serão irrecuperáveis. Não adianta querer dizer que agora a economia vai decolar. País corrupto, país que não valoriza as mulheres, país que não combate assédio moral, assédio sexual, país que vai contra os princípios da ESG, né? Eu digo país porque teoricamente são as empresas, mas está indo na contramão do universo, está indo na contramão de o que todos os países estão caminhando. Então, eu acho que esse pedido de vista, isso demonstra para a sociedade que eu posso fazer o que eu bem entender, porque vai ter sempre alguém, se eu tiver poder, que vai me ajudar e que nada vai me acontecer. Esse é o pior exemplo que pode ser dado. Então, a punição ela deve ser tal que a pessoa nunca mais pense em fazer algo semelhante. E para você ter uma ideia da noção de que esse senhor imaginava que nada ia acontecer, foi gravado pelas câmaras da Assembleia de São Paulo. Isso não é que foi as câmaras, ele tinha certeza que nada aconteceria com ele. Por isso que ele não estava nem aí. Então, isso é um absurdo. É a volta da impunidade generalizada, muito pior do que o que aconteceu pré-Lava Jato. Acho que nós nunca tivemos, nesses últimos 2 anos, um país que tem demonstrado, suas instituições têm demonstrado, que querem a impunidade de volta. Impunidade para quem? Para a população? Não, a coitadinha da população vai continuar trabalhando, pagando imposto para os políticos, para os ricos e poderosos, nunca seriam atingidos. Por isso que ele não estava nem aí. Então, isso é um absurdo. É a volta da impunidade generalizada, muito pior. E, em suma, isso não levará, isso não vai construir um Brasil grande. Muito pelo contrário. A gente só vai voltar. Pessoal, faltando 8 minutos para 1, eu já vou aqui para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para todos, tá bom? Na questão aqui das respostas, em relação às respostas. O seu Jaime, todos os dias com a gente, nossa audiência no Jardim Bonfilhole, aqui na capital, pergunta
doutor Natalini, quanto o Brasil aplica do seu PIB em pesquisas médicas e por que o nosso país é tão carente na produção de insumos para vacinas? Pergunta do seu Jaime, doutor Natalini. O Brasil aplica para a saúde, no geral, 3,8% do seu PIB. Para pesquisa, é muito menos que isso. Então, a gente investe muito pouco em saúde e em pesquisa médica. E eu acho que nós não temos pesquisa no Brasil porque o Brasil abriu mão de ter tecnologia própria. Ele prefere importar, como está comprando o princípio ativo da China, prefere importar do que fazer. Isso é um erro de estratégia política do governo brasileiro, da nação brasileira. Gouveia, Vera Lima, nossa audiência na rede social, no Facebook, pergunta se é verdadeira a informação de que o Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só 2 fábricas de vacina para humanos. Eu não consigo confirmar, Mauro, mas eu não duvido. Não duvido que a gente tenha, de fato, uma estrutura talvez melhor preparada para a área animal do que humana, infelizmente. Como o doutor Natalini falou, houve uma queda no investimento na área de desenvolvimento desde IFAs, né, da área de saúde, de medicamentos, essa parte de desenvolvimento no país também caiu demais, infelizmente. Então, o Brasil ele se desestruturou para atender isso. Acho que é um alerta, porque essa é uma pandemia e não será a última, né? Então, acho que temos tempo ainda de rever esses objetivos aqui para o país, como nação. É bem provável, né, Gouveia? Porque o Brasil, como um dos principais, se não é um dos principais, é o campeão mundial em criação de animais, na criação de gado, um dos principais, ou o campeão também, o maior exportador do Brasil aí na pecuária, né? Proteína animal, né? Daniela Neves, com a gente no Instagram. Doutora Lígia, ela pergunta, sem auxílio emergencial e com a pandemia explodindo, o que já podemos esperar do PIB de 2021? A gente já falou um pouquinho lá no começo do programa, o que dá para acrescentar para ela? Vacina, 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 vacina. Se nós tivermos vacina, a gente não precisa mais do auxílio emergencial e o país vai conseguir retomar economicamente. E menos impunidade no país. A gente tem que voltar a combater corrupção, que é o grande mal desse país, é o grande câncer desse país, e isso a gente vai caminhar, e vai caminhar de forma sustentável, que isso que é o mais importante. Beatriz Ronquete, nossa audiência no Facebook. Doutora Alexandra, ela pergunta quais têm sido os efeitos da pandemia na efetiva aplicação dos direitos das crianças e adolescentes. Uma tragédia anunciada, né? Novamente, a gente vem para a questão da inclusão digital, para o desmantelamento das políticas essenciais, né? A gente já vinha, desde o governo Temer, com a redução dos orçamentos voltados para as áreas essenciais para a criança e adolescente. Agora, a maior parte das crianças está em casa, né? Não tem acesso online às aulas, e a tendência agora, nesse momento, é também as escolas que voltaram às aulas, com esse aumento agora, vão ter que fechar, é provável, né? É uma questão de tempo só, e o maior número de violência contra criança e adolescente acontece dentro de casa, infelizmente. E os órgãos de assistência social sem estrutura para fazer esse controle, esse acompanhamento, e a gente está vivendo uma fase muito triste, né? Vocês falaram um pouco aí na economia de regressar 10 anos, a sensação que eu tenho é que a gente voltou para antes da Constituição de 88, dá muita vontade de chorar. Promotora, a sua despedida, 5 segundos, para a gente caminhar aqui para a despedida dos demais. Sempre um prazer aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Doutora Lígia, a sua despedida, por favor. Foi um grande prazer estar com vocês e vacina, vacina, vacina. Repito, só isso vai tirar a gente de onde a gente está indo, que é ruim, desse fundo de poço. Foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigado pela presença. Doutor Natalini, sua despedida. Obrigado, Mauro, Zenilda, Camunha. Abraço aos participantes aqui da mesa e ouvintes e internautas do programa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Natalini. Gouveia, a sua despedida. Testar, 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 para poder vacinar, vacinar, vacinar. Obrigado a todos, é sempre um prazer.
Termina aqui esta edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje a doutora Alexandra Bornlin, ela é promotora de justiça lá em Alagoas, associada ao MPD, o ex-vereador médico, doutor Gilberto Natalini, a advogada doutora Lígia Maura Costa, professora na Escola de Administração de Empresas da FGV e coordenadora do FGV Ethics, e também o Carlos Eduardo Gouveia, administrador, advogado, presidente executivo da CBDL. Na mesa de som com a gente, o Fabiano Souza, Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, diretor-geral do Gente que Fala, o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você sempre, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã.